E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Enviesados, Ryan Dutra. Psicologia e vieses cognitivos no design para criar produtos e serviços que ajudam usuários a tomarem melhores decisões. Bom, o Ryan é pioneiro no Brasil de psicologia aplicada ao design de experiência, que é literalmente quando o designer ele utiliza o design para gerar uma experiência para o usuário, né, para a pessoa que está operando o serviço ou o produto, como quer que seja. Não tem a ver com a beleza do negócio, tem mais a ver com a experiência da pessoa utilizando aquilo. O Rai, inclusive, tem um canal aí no Instagram que é bem legal, deixarei linkado na descrição. E, inclusive, aqui no final ele tem um capítulo onde ele fala um pouquinho dessa questão de utilizar o termo usuário ou humano, porque dá uma diferença, né? O usuário parece desumanizar o processo, parece considerar só uma questão estatística. Ah, usuários usando, eu não estou considerando que é uma pessoa, e quando eu falo experiência humana, eu estou levando em consideração que existe uma pessoa do outro lado, tem uma experiência, há uma humanização nesse processo. E nesse livro ele se propõe a falar um pouco sobre os vieses cognitivos que nos induzem a tomar decisões no dia a dia, né? Por que eu escolho determinada coisa? Então tem alguns vieses cognitivos que nos induzem a escolher uma coisa ou outra. E aí aqui o livro é dividido em 8 capítulos, mais a introdução, um epílogo e mais um capítulozinho como se fosse uma conclusão, assim, um debate que ele acha importante. No primeiro capítulo ele fala, tendemos a confiar muito na primeira informação que recebemos, e ele fala aqui do viés da ancoragem. Então a primeira informação que eu recebo é tido como se fosse a média. Então se eu vou numa loja de roupa comprar camiseta básica e eu vejo a camiseta branca básica a R$ 80, eu presumo que, automaticamente que R$ 80 é como se fosse a média das camisetas. Se eu vou numa outra loja e vejo a camiseta por 120, eu assumo que essa camiseta ela é cara. Mas na verdade pode muito bem ser o contrário, 120 é a média e a outra loja que eu fui por 80 que estava muito mais barata do que da média. Então a primeira informação que nós recebemos é como se fosse, nós estabelecemos como se aquilo fosse a média, né? E tudo o que nós vemos depois nós comparamos com isso como se esse fosse o padrão da média. E aí aqui ele fala, né, como aplicar isso ao design do produtos ou serviços, mostrando o que seria o plano com mais benefício, o primeiro que a pessoa está vendo, para ela ter aquilo como se fosse o padrão médio comparativo com os outros serviços ou até mesmo os outros produtos. No segundo capítulo aqui ele fala, sentimos a dor de perder algo 2 vezes mais intensamente do que o prazer de ganhar. E aqui tem a ver um pouco com essa aversão à perda que nós temos, né? Então eu ganhar R$ 500 é bom, mas se eu perder 50 eu fico mais afetado do que tivesse ganhado esses R$ 500. Justamente porque nós temos uma tendência a olhar o patamar onde nós estamos, né, o padrão que eu tô, e qualquer coisa para baixo disso eu sinto mais, porque eu não quero nunca voltar de onde eu tô, eu só quero ir para cima. Né? Então, se eu perder alguma coisa, isso me afeta muito mais negativamente do que qualquer ganho que eu tenha. Inclusive, aqui ele conta a historinha da época que ele fazia trade, né, que é literalmente comprar e vender ações no mesmo dia, por conta de altas e baixas. E aí ele mostra lá que tinha uma operação que ele já estava ganhando R$ 250, alguma coisa assim. E aí ele decidiu esperar um pouco mais e aí o negócio despencou e ele ganharia só 50. E ele ficou muito mais afetado porque ele deixou de ganhar 250 para ganhar só 50. Ainda que ele estivesse ganhando, o fato de ele ter tido essa perda no que ele poderia ter ganhado afetou ele muito mais. Então ele conta aqui um pouco sobre como colocar esse viés de aversão à perda para os usuários na hora de comprar serviços ou produtos, né? Então o usuário vai lá, usa o serviço por um mês, e aí eu coloco depois se ele não assinar as mãos. Então, ao invés de eu dizer que ele ganhará alguma coisa, eu coloco que ele perde, porque a sensação de perda é muito pior. Então eu apresento lá, bom, a pessoa deixará de ter acesso a tal de conteúdo, deixará de, enfim, o que quer que seja, mas é sempre a questão da perda que acaba afetando mais a pessoa. No capítulo 3 ele fala, gastamos e compramos mais quando não vemos o dinheiro. E aí é um pouco sobre o efeito cashless, né? Que toda vez que eu não vejo o dinheiro, que eu não tenho uma noção real do aspecto físico do dinheiro, eu tenho uma tendência a gastar mais, porque eu não consigo ter uma percepção real do custo daquilo. Então para quem usa cartão de crédito, ou até mesmo cartão de débito, e não está vendo o dinheiro na mão, a pessoa não tem essa sensação de que está gastando dinheiro. Principalmente no caso do débito, que a fatura só vem no mês seguinte, né? A fatura do cartão só chega depois. Então eu estou lá gastando o cartão de crédito, eu não estou vendo meu dinheiro gastar, meu dinheiro na conta não está diminuindo, mas aí quando chega a fatura está lá em cima. Com um cartão de débito, ainda que eu esteja vendo o dinheiro na minha conta caindo, no ato da compra eu não estou vendo. Então a tendência é a pessoa acabar gastando mais. Ah, é só isso aqui, é só isso ali, eu não estou vendo o dinheiro. Mas quando eu vejo o bolo do dinheiro diminuindo na minha mão, eu começo a ter uma percepção real do quanto eu estou gastando com as coisas. Inclusive aqui ele mostra 2 casos. Um é quando ele comprou o primeiro Mac dele, que na época tinha que fazer por depósito bancário, ainda era no caixa eletrônico lá, e aí como o valor era alto, ele tinha que sacar esse dinheiro no banco, tinha que pedir autorização até por conta do valor,
E aí ele estava empolgado porque ia comprar o primeiro Mac, mas na hora que ele tirou o bolo de dinheiro lá que sacou para poder fazer o depósito, é que ele olhou a quantidade de dinheiro, aí ele teve uma noção real do quanto de dinheiro aquilo custava para ele. O outro caso aqui é quando ele fala que estava construindo a casa, eu acho que era um vidraceiro que tinha que pagar em dinheiro, metade no início do serviço e a outra metade depois. E aí a hora que ele deu o dinheiro na mão do vidraceiro é que ele se deu conta do quanto aquele serviço custava de fato. Então ele fala um pouco sobre isso, assim, toda vez que nós vemos o dinheiro, nós temos uma sensação maior do valor daquilo, quanto aquilo realmente custa. Agora, quando nós temos opções de pagamento onde eu não estou vendo o dinheiro, a tendência é acabar gastando um pouco mais. Aí aqui no capítulo 4 ele fala, somos relutantes a desistir de algo se investirmos muito tempo ou dinheiro nele. E aqui ele fala do viés dos custos irrecuperáveis, né? Então, de repente eu estou lá numa empresa, eu abri uma empresa, né? Eu estou colocando dinheiro, depois de um ano essa empresa está indo muito mal. Só que eu fico pensando, o quanto de dinheiro eu já coloquei em um ano, o quanto de esforço e tempo eu já coloquei nesse um ano. Então eu não quero desistir da empresa, porque eu já dediquei muito de mim para aquilo. Então ao invés de eu aceitar que talvez aquilo não tenha futuro, eu continuo ali me desgastando, botando tempo e dinheiro para um negócio que talvez não vá para frente. Então ele fala um pouco sobre isso, aplicado ao design. Também associado com os outros vieses que eu já falei aqui, né, da versão à perda. Então na hora que ele apresenta para o usuário assim, bom, se você não continuar a assinatura, você perde esses benefícios, né? Então às vezes a pessoa já tem aquela sensação de, pô, eu já estou tanto tempo nessa plataforma, ou consumindo esse produto que seja, eu não quero perder esses benefícios, né? Eu não quero ter essa sensação de que o tempo que eu me dediquei estudando nessa plataforma, consumindo o conteúdo que seja, isso aqui não valeu de nada. Inclusive várias plataformas, produtos, eles têm um processo chamado de gamificação, que é como se eu transformasse a experiência do usuário numa conquista de jogos, né? Quem joga jogos online aí sabe, lá sempre tem uma questão de conquistas, tem ranking e tudo mais, que é uma forma da pessoa ter a sensação de que ela está sendo recompensada pelo tempo gasto naquilo. Então tem algumas plataformas que tem isso, e aí quando a pessoa vê lá assim, eu sou um dos usuários mais ranqueados dessa plataforma e tal, eu não quero perder esse status quo que eu tenho, né? Então eu continuo lá porque eu não quero perder todo esse tempo que eu dediquei lá, o dinheiro que eu dediquei naquilo, eu quero manter isso aí também. E aí no capítulo 5 ele fala, tendemos a deixar as coisas como estão, mesmo que hajam alternativas mais vantajosas, e é o viés do status quo. Então eu tenho um status X, eu não quero ter que mudar o meu status, porque está confortável para mim do jeito que está. Mesmo às vezes tendo um serviço que é melhor, sei lá, um serviço no banco, um serviço do operador de telefone, qualquer coisa que seja, às vezes tem um serviço que é melhor, mas eu estou tão confortável do jeito que está, nas coisas do jeito que eu já conheço, que eu não quero ter que mudar, eu não quero ter que fazer o esforço de me adaptar a um novo tipo de serviço, alguma coisa assim. Nós percebemos isso quando algum site ou aplicativo que nós usamos, eles mudam o layout, né? Pô, mudou a plataforma toda. Aí todo mundo sempre tem uma versão no início, justamente é o status quo. Pô, eu já conhecia a plataforma antes, eu já sabia como operar do jeito que era, eu não queria que ela tivesse mudado. Mesmo que tenha incluído diversos benefícios na plataforma agora, né? no aplicativo, enfim. Mas o fato de ter mudado causa um desconforto na pessoa. Então as pessoas têm uma tendência a se manter do jeito que estão, mesmo que tenham ofertas melhores. E aí ele fala aqui na questão do design, quando está oferecendo produtos ou serviços, que às vezes mesmo se eu mostrar os benefícios, a pessoa ela ainda manterá o mesmo serviço que ela tinha, ou a mesma atualização, a mesma versão do produto que ela tinha, enfim. E aqui no capítulo 6 ele fala, fazemos escolhas com base em como as informações são apresentadas. E aqui é o viés do enquadramento, né? O que eu estou dando atenção, como eu estou apresentando essa informação. Então ele traz alguns estudos legais aqui, por exemplo, o medicamento X tem 90% de chance de salvar vidas. Mas se eu escrever que ele tem 10% de chance de matar, as pessoas já ficam mais aversas. A informação é a mesma, né? Do 90% e o 10%. Mas se eu apresentar para as pessoas como se fosse uma coisa diferente, as pessoas escolhem o que salva 90% das vezes. Mesmo que seja a mesma coisa. Mas o fato de eu estar falando que salva é melhor do que eu escolher alguma coisa que mata. Ele coloca aqui também a questão do rótulo dos produtos alimentícios, né? Quando eu coloco assim, a quantidade de gordura que tem no produto, eu falo quanto de gordura não tem. As pessoas sempre escolhem o quanto de gordura não tem. Eu nunca quero o produto que tem mais gordura. Tem 33% de gordura. Não, eu quero o que tem 66% menos de gordura. Apesar de ser a mesma informação, mas a forma como está apresentada, a forma como está enquadrada para as pessoas, faz diferença na hora dessas decisões. Então ele fala que na hora do design, qual a informação que eu estou passando para a pessoa, e tem que ser sempre a informação com o viés positivo, né? Aquilo que a pessoa gostaria. Eu não quero escolher um medicamento que mata 10%, eu quero o que salva 90%. É o mesmo medicamento, mas a forma como eu exponho a informação induz as pessoas a fazerem uma determinada escolha.
E aqui no capítulo 7 ele fala, quando temos muitas escolhas a fazer, podemos nos sobrecarregar e não conseguir tomar decisões. E aqui é um pouco sobre o viés da fadiga da tomada de decisão, né? Então quando eu tenho muitas escolhas, muitas opções, eu me sobrecarrego mentalmente porque é mais difícil escolher entre 40 restaurantes para eu ir almoçar do que só entre 5. Entre 40, talvez eu tenha 5 restaurantes que eu gostaria de ir. E aí eu fico em dúvida entre esses 5. Agora, se eu só tenho 5 opções, a probabilidade de que eu goste dos 5 acaba reduzindo. Então tem um ali que talvez eu goste mais e fica mais fácil de escolher. Então ele fala que, ainda que as pessoas tenham essa ideia de que eu quero ter mais liberdade de escolha, na verdade quando as pessoas têm mais opção, elas têm mais dificuldade de escolher. E às vezes a pessoa acaba não escolhendo absolutamente nada. Então eu restringir o número de opções para a pessoa ajuda ela a fazer alguma escolha. Pensem vocês que se vocês forem em um restaurante onde o cardápio ele tem 40 opções, vocês terão mais dificuldade de escolher do que se vocês forem em um restaurante que só tem 5 opções. Vocês escolherão muito mais fácil entre 5 opções do que entre 40, mesmo que vocês acreditem que 40 opções seria melhor porque é mais opção, né? Só que na prática as pessoas têm mais dificuldade. Ele fala aqui até mesmo do caso do Mark Zuckerberg, né, que todo mundo vê ele com a camiseta cinza e a calça jeans. E aí um dia ele falou que o armário dele só tinha a mesma camiseta e a mesma calça jeans, justamente para ele não ter que ficar fazendo decisão sobre que roupa ele precisaria vestir. Ele pega a mesma roupa e ele não precisa gastar energia mental fazendo esse tipo de decisão no dia dele, porque lá na empresa dele ele precisa tá com a cabeça livre, descansada, digamos assim, para fazer as decisões que são importantes para a empresa. Então não faz sentido ele ficar tendo uma fadiga mental para poder escolher a roupa dele, né? Existem outras coisas que são importantes. E no capítulo 8, nossas decisões não são puramente racionais, mas influenciadas por emoções. E aqui é um pouco sobre a heurística do afeto, né? Ainda que as pessoas pensem assim, não, eu estou tomando a decisão racional, a maior parte das vezes não é, nós estamos influenciados por emoções a todo momento. Aqui ele cita muito o caso do tipo de carro que ele gosta de carros com linhas quadradas, ele não gosta de carros redondos, ele gosta de tudo que é quadrado. Pode não ser o melhor carro, né? Pode ser o carro que gasta mais gasolina, o carro que dá mais custo de manutenção, é um carro que é mais caro, é um carro que dá mais problema. Mas o fato dele gostar de carros com linhas quadradas faz com que ele ainda tenha uma inclinação maior para escolher carros com linhas quadradas. Então tudo na nossa vida tem a ver com como nós nos sentimos diante das coisas. Inclusive no livro do Michael Shermer, O Cérebro e Crença, ele fala um pouco sobre isso. Na verdade, todas as nossas decisões elas são tomadas muito mais de forma emocional. Depois nós procuramos uma justificativa, uma racionalização para justificar as nossas escolhas. Então, a maior parte das nossas decisões são tomadas de forma emocional. E aí aqui ele fala, quando eu estou projetando alguma coisa para o usuário, um produto ou um serviço, não adianta eu pensar às vezes assim, o que é o melhor. A maior parte das decisões que o usuário tomará, ou a pessoa do outro lado, tem a ver com as emoções dela naquele momento. Então, às vezes, conhecer a pessoa, saber quem é o usuário, ou a pessoa que está ali por trás, é muito mais importante do que eu saber o que seria o melhor em si. Porque a pessoa fará uma decisão muito mais emocional. Bom, e aí ele tem um capítulo aqui de fechamento que é padrões escuros existem, e aí ele fala um pouco sobre essa questão ética. Bom, se as pessoas têm vieses cognitivas e se eu conheço esses vieses cognitivos, eu poderia induzir as pessoas a fazerem escolhas que não são necessariamente melhores para elas, mas melhores para a minha empresa, para o meu produto, para poder vender as minhas coisas, né? Só que aí ele entra nesse debate ético, é justo eu fazer isso? E aí ele mostra como existem essas questões de eu posso utilizar tanto os conhecimentos de vieses cognitivos e a experiência de design aplicada, tanto para o mal quanto para o bem. E aí é um debatezinho que ele coloca aqui, é uma parte bem interessante, porque afinal nós somos influenciados por tudo à nossa volta a todo momento. E se eu sei como influenciar as pessoas, eu posso usar isso tanto para o mal quanto para o bem. E aí ele coloca isso aplicado aos designers aqui. Bom, como vocês podem ver aí, o livro é bem pequenininho, as margens do livro aqui são ok, as letras até que são grandes, né? Às vezes tem espaçamento, tem algumas figuras. O jeito que o Ryan escreve é um jeito bem tranquilo de ler, inclusive em todos os capítulos aqui ele traz alguma historinha de alguma coisa que ele já passou, alguma coisa que ele já viu. Assim, é um livro que para quem já leu psicologia não tem nada demais, inclusive ele bebe muito do trabalho do Daniel Kahneman, do Rápido, Devagar e Ruído, mas para quem nunca leu nada de psicologia, trabalha com design ou quer trabalhar com alguma coisa online, com venda de produtos ou serviços, é uma boa porta de entrada para começar a entender como esses vieses cognitivos que as pessoas têm ajudam elas a tomarem decisões. Então, se eu entendo desses vieses, talvez eu consiga projetar alguma coisa que consiga auxiliar na decisão desse usuário, né, dessa pessoa. Enfim, é um livrinho bem simplesinho. Como eu falei, para quem já leu de psicologia não tem nada demais, mas para quem nunca leu é uma boa porta de entrada para começar. Então fica aí a recomendação para vocês.